E hoje nós estamos no capítulo 23. Pensa num capítulo profundo. Esse capítulo é maravilhoso. Para você que quer transformar a sua vida, a sua realidade, você precisa começar a ler Provérbios urgente. Sério, não deixe de ler Provérbios. E esses dias eu me livrei de uma cilada só por lembrar de um conselho de Provérbios. Na verdade, eu poderia ter evitado muitas ciladas na minha vida se eu estivesse acompanhando Provérbios, seguindo Provérbios. E se depois ainda minha mente lembrasse de tudo aquilo que eu li em Provérbios. Mas às vezes eu não lembrava antes de aprontar, antes de cair nessa área. Só que depois que acontecia eu lembrava, gente, Provérbios falou isso. Por que a gente às vezes não lembra? Porque a gente não tem esse hábito, a gente não tem essa intimidade. Apesar de já ter uns 5, 6 anos que eu leio, 6 anos, né? Que eu leio Provérbios constantemente. Existem aqueles períodos que eu não leio, que eu fico relapso. Como a gente faz isso com muita frequência, né, gente? Às vezes começa uma coisa e para. Mas eu sempre tenho os ensinamentos na minha mente. Eu sempre relembro, eu sempre trago isso. E às vezes a gente não tem essa intimidade para lembrar com tanta frequência, né? A gente não tem ali aquele convívio. Igual uma pessoa, quanto mais você convive com ela, mais você lembra dela, mais você lembra dos ensinamentos, do comportamento dessa pessoa. E assim precisa ser também com a nossa palavra. Quanto mais a gente convive, quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente se recorda do que nos diz a palavra. Então, eu saí de uma cilada esse final de semana simplesmente porque eu lembrei de um conselho de Provérbios. Por isso é tão importante a gente ler a Bíblia, em especial Provérbios, porque Provérbios vai te falar exatamente como fazer. E hoje nós vamos entender como proteger o nosso coração daquelas coisas superficiais, né? Como nós vamos proteger a nossa mente do que nos domina. A civilidade à mesa, capítulo 23. Não te canse. Na verdade, vou começar com o capítulo 3, versículo 23, capítulo 23. Não deseje as suas guludices. São comidas enganadoras. O que é isso? Quando nós queremos comer demais, as nossas guludices, as nossas guloseimas, digamos assim, é porque nós queremos esconder alguma coisa aqui dentro. Nós queremos resolver com a alimentação algo que não foi possível. Por que, Ana Paula, com a alimentação? Gente, porque a alimentação ela traz prazer. A alimentação ajuda a gente a ficar mais fofinho, mais cheio. E o que é ficar mais fofinho, mais cheio? Lembra? Ou imagine aí, quando você vê uma criança gordinha, o que você faz? Ai, meu Deus, que linda! É tão fofinha, dá vontade de apertar. Uma criancinha gordinha, ela chama mais atenção. Ela é mais, sabe, parece um ursinho. Você quer pegar, você quer morder. Uma criancinha gordinha, ela é mais fofinha, às vezes mais engraçadinha. Então, a gordura, de certa forma, ela é uma maneira de nos proteger, de ganhar atenção. Por isso, muitas vezes, nós queremos comer, porque de maneira inconsciente você quer atrair atenção, você quer se proteger, né? Porque a gordura ela serve para proteção. Isso é instintivo. E aí, além de tudo isso, você ainda gera muito prazer quando você come. Gente, nós temos alguns biotipos de corpo aí, mas dentro da análise corporal, cada um tem uma relação com a alimentação diferente. Eu tenho uma relação que eu sinto muito prazer quando eu como. Eu gosto de comer, eu gosto de sentir o sabor, eu gosto de saborear o alimento. Então, assim, como se diz, eu tenho aí um dos pecados capitais, que é a gula. Nossa, eu amo comer. É muito saboroso. E às vezes eu como e falo, ai meu Deus, você tá sentindo esse sabor? Nossa, como é gostoso, meu. Nossa, muito obrigada.
Sabe, eu gosto de comer. Mas é claro que ele também eu venho sempre trabalhando esse pecado, né? Pra quê? Pra que a comida não me engane. Ó, não deseje suas gludices, são comidas enganadoras. Essas comidas enganadoras, elas vão nos prejudicar pelo excesso. Entende? E aí, quando você come demais, você também adquire doença. Quando você come sem qualidade, você adoece a mente, adoece o corpo. Então, o versículo 1 começa assim, ó. Quando te sentares à mesa de um soberano de uma pessoa especial, uma pessoa importante, né? Considere bem o que tens à sua frente. Põe uma faca em tua garganta, se tem muitos apetites, ou seja, come pouco. Não deseje suas gludices, são comidas enganadoras. Quando você está à mesa com uma pessoa soberana a gente pode dizer uma pessoa superior. Mas superior no quê? Superior talvez na mentalidade, superior no jeito de pensar, superior financeiramente, superior espiritualmente. E outra, aqui está te dando um conselho, quando você sentar à mesa, não apenas coma, aprenda com essa pessoa. Às vezes a gente pensa que tem que comer o tempo inteiro. Não. Você está numa mesa é para compartilhar, é para aprender. Não se distraia com as comidas. Porque enquanto você come demais, você não se conecta com o outro. Porque não dá para conversar de boca cheia. Coloque uma faca em tua garganta se tem muito apetite. Tipo, se você comer demais, você vai morrer. Aquela história, né? O peixe morre pela boca. Porque pelo excesso você vai se prejudicar. E você tá ali numa mesa com mais pessoas, ainda mais quando são pessoas soberanas, são pessoas superiores, digamos assim, pessoas ricas que você pode absorver conselhos, ricas financeiras, ricas espiritualmente. Você está à mesa não é para comer com outras pessoas. Você está à mesa para aprender, para adquirir a riqueza que você precisa, para sair das dificuldades que você precisa. Não se perca só nas guloseimas. Agora lá no versículo 4. Não te canses para adquirir riquezas. Renuncia a tal pensamento. Logo que fixas nela teus olhos, ela não existe mais. Porque cria asas como águia e voa para o céu. O que é isso? Não te cansas para adquirir riqueza. Renuncia a tal pensamento. Eu sei, gente, que nós desejamos muito dinheiro. Tá tudo bem, porque nós já vimos aqui Provérbios, hoje é o dia 23, de 22 dias, sempre está nos falando sobre dinheiro, de investimento, emprestar ou não emprestar. Só que o que é não te canses? É não seja obsessivo, compulsivo. Renuncia a tal pensamento. Não deixa o pensamento no dinheiro te consumir. Você deve ter todas as riquezas. Você deve sim buscar dinheiro cada vez mais. Mas não deixa isso te consumir. Renuncia a tal pensamento. Logo que fixa o teu olho nela, já não existe mais. Porque cria asas como águia e voa para o céu. Então, a riqueza, ela foge. Já tentou pegar uma águia, gente? Não. Um passarinho que seja, a gente nem vai falar de águia, mas um passarinho. Quando você corre em direção ao passarinho, ele voa. A riqueza, quanto mais você fica com um pensamento no dinheiro, mais ele se afasta de você. E não importa que tipo de pensamento você tem. Porque se você tem um pensamento que, nunca sobra dinheiro no final do mês, são crenças negativas, o que é pior ainda. Ai, meu Deus, tá tudo tão caro. Eu não tenho o suficiente. Esses pensamentos fazem o dinheiro se afastar de você. Esses pensamentos deixam você cada vez mais pobre financeiramente falando. Bom dia, seja bem-vinda, Érica. Então, olha só. Não fixe o teu olhar no dinheiro. Porque quando isso acontece, o dinheiro vai embora para longe. Primeiro, a gente tá falando como proteger o nosso coração. Sente-se à mesa, coma pouco,
Ah, falando de glulice, são os nossos desejos também, né, gente? Não é só o alimento, mas o alimento também. Porque nós temos centros de comando mental, tudo aquilo que eu penso, o oral, tudo aquilo que eu como, que eu falo, né? As minhas compulsões, as minhas emoções, o meu coração e a minha genitália. Esses 4 centros de comandos, eles não podem me dominar. Eu tenho que ter controle, eu tenho que ter domínio sobre eles. Eu não posso deixar minha mente me levar para onde quer. Eu não posso ser conduzido pelos meus pensamentos. Eu não posso me perder na gludice, comer, me fartar, porque eu vou adquirir uma doença. Além de perder os momentos de conexões. Eu não posso deixar os meus sentimentos, as minhas emoções me conduzirem, me fazer agir por impulso. Sabe? Eu não posso deixar aquilo que eu achei que era, que na maioria das vezes não é, dominar os meus dias. E a minha genitália, eu não posso ter impulsos sexuais. Eu não posso sair, igual a gente vê hoje em dia, aquelas coisas loucas de gente se sentindo, se vestindo como animal. Isso é um descontrole total da sua mente, do seu sentimento, da sua genitália. Tem gente que tem relações com animais, relações com crianças. Por quê? Porque não tem domínio da sua genitália, dos seus pensamentos. Isso aqui é tudo ligado. Esse é o nosso centro de comando. Mente, boca, coração que traz nossos sentimentos, é a nossa genitália. Nós precisamos ter domínio delas, ou nós vamos sofrer muito. As consequências serão pesadas. Agora, olha o versículo 7. Porque como pensa dentro de si, dentro de si, assim ele é. Olha, gente, como pensa dentro de si, assim ele é. Provérbios falando. O que você pensa a respeito de você? Oi, Gil, seja bem-vinda. O que você pensa a respeito de você? Eu sou insegura, eu sou rejeitada, ninguém gosta de mim, eu sou excluída, abandonada, eu não sei fazer nada direito, ninguém me valoriza, ninguém me vê, ninguém me respeita. O que você pensa no seu respeito? Assim você se tornará. Se você acha que ninguém te respeita, ninguém vai te respeitar. Se você acha que você é rejeitada, todos vão te rejeitar. Se você acha que você é limitada, pobre, assim você será. Se você acha que o dinheiro é cada vez mais difícil, cada vez mais se tornará difícil para você ter o dinheiro. Ah, esse dinheiro não dá para nada. Nunca vai dar. Entende? Como você pensa dentro de você, assim você se torna. Assim você é. Está nos dizendo Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Vai devagar, cuidado com os pensamentos, domine os seus pensamentos. Regras práticas para se viver uma boa vida, né, com sabedoria, para dominar e proteger o nosso coração, dominar aquilo que pode nos vencer. Não fales aos ouvidos de imbecis. Não perca o seu tempo falando com gente ignorante, gente insensata. Uma pessoa tola, e você sabe quando você encontra uma pessoa desse nível. Não fales aos ouvidos de um imbecil, porque desprezará tuas sábias palavras. Às vezes, as pessoas querem fazer mentoria comigo. Elas me procuram, e eu falo, olha, não é fácil. Eu não vou falar o que você quer. Eu vou te trazer aquilo que você precisa para viver a transformação de vida que você tanto deseja. Você tem certeza que você quer? Tem, eu vou fazer. Mas olha, vamos até o final. Vai ter vontade de me bater, vai querer sair da mentoria constantemente, mas fica até o final para você entender o que acontece. Não pode deixar eu até o final. E o que acontece? As pessoas não aguentam. Normalmente ficam com raiva de mim. E quando ficam com raiva de mim, isso não quer dizer que a pessoa é ignorante, mas dentro do contexto que eu trabalho, eu bati no momento, ou em uma situação, que essa pessoa ignorava dela mesma, da vida dela. Então, quando ela fica com raiva, eu atendi uma pessoa esses dias, um homem, vou falar pra vocês. Imbecil, tolo, nem concluiu a mentoria. Não fales aos ouvidos de um imbecil, porque desprezará tuas sábias palavras. Não adianta. Quanto mais você vai falar com a pessoa tola, mais ela vai consumir sua energia. Quanto mais você insiste. O meu ex-namorado era esse tipo de pessoa. Um imbecil, um tolo, uma pessoa ignorante. Não por maldade, ao mesmo tempo também tinha um coração muito bom. Mas não tinha consciência de nada. Isso me consumia de tal forma que eu adoeci. Não só por isso, mas por outros fatores também. Então, não adianta. Se essa pessoa imbecil é o seu marido, é sua esposa, são seus filhos, o seu pai, sua mãe. Quanto mais você fala, mais te consome. Mais te adoece. Porque não vai adiantar. Essa pessoa vai desprezar o seu saber. É a Bíblia que está falando. Seja pessoa ignorante, larga. Larga. Mas tudo bem, né? Se você quer, às vezes, ali devagarzinho, mas pede ao Espírito Santo para abrir os olhos, ouvidos, mente e coração dessa pessoa. Eu sempre falo com todo mundo, gente. Pede ao Espírito Santo para abrir os seus olhos, destapar os seus ouvidos, abrir a sua mente e o seu coração. Para que você possa enxergar, ouvir, compreender e absorver melhor as coisas. Porque não é fácil. É o que o diabo faz, nos cega, nos deixa mudo, surdo. Surdo não é mudo, não. Então, ó, não fale ao imbecil, porque ele vai desprezar o seu conhecimento. Lá no versículo 13, não, gente, olha isso aqui maravilhoso. Não poupes ao menino a correção. Corrija o seu filho. Não poupes o menino a correção. Corrige a tua criança.
Mesmo se tu castigas com a vara. Gente, vara em si, não tem como a gente castigar. Qual que é o castigo com a vara? É bater, é dar uma chinelada. Não tô dizendo pra você espancar o seu filho. Não tô dizendo pra você amolecer o seu filho no chão e bater. Mas sim, pega a vara e corrige. Bata, quebra uma espinha na perna. Minha mãe quebrava tanta vara nas minhas pernas pra minha irmã. Levantava cada vergão, mas sobrevivemos. Temos boa índole. Corrige o seu filho com chinelo se precisar. Mas, não poupes ao menino a correção. Mesmo se tu castigas com a vara, ele não morrerá. A Bíblia está falando por quê? Porque às vezes muitos pais são... eu não quero bater meu filho, sabe? Eu não quero que ele viva o que eu vivi, eu não quero que ele passe o que eu passei. Tudo bem se seu pai e sua mãe exagerou, te espancou. Tudo bem você ter isso guardado aí de você, mas não deixe de corrigir, porque às vezes você fica com dó. E quando você deixa de dar limite, quando você deixa de corrigir seus filhos, você acaba matando seu filho. E se torna ainda pior. Então, o melhor a se fazer pela educação dos seus filhos, sim, é corrigir. Dar uma chinelada, porque quando o pai e a mãe não bate, o mundo bate. E o mundo, meus amigos, o mundo não tem dó. Antes de você ter levado uma sandália da sua mãe ou do seu pai, do que você deixar o mundo te bater. Porque o mundo judia, ele pesa. O mundo espanca se você não tiver discernimento. Agora, lá no versículo 14. Antes, se o castiga com a vara, o salvará do abismo. Olha o que Provérbios está falando. Se você corrige o seu filho com uma vara, se você dá limite, se você põe o seu filho de castigo, se você debate com o seu filho, tá tudo bem. Provérbios está falando, vai lá, bate com a sua criança. Não estou dizendo para você espancar, mas... Se você é aquele pai, aquela mãe da psicologia positiva, que não pode falar, não pode corrigir, tudo bem. Eu até concordo com isso também. Mas existem situações que exigem mais pulso firme. De todo jeito, se você vai bater ou não, vai corrigir ou não, um castigo é necessário. Não dá para criar um filho, um ser humano, sem mostrar para ele um limite. Eu até concordo que você abra mão de dar uma sandália no seu filho, mas castigá-lo é necessário para mostrar limites. Castigue explicando por que ele está ficando nesse castigo. Você vai ficar sentado ali, você vai ficar de joelhos ali, por esse e esse motivo. A psicologia positiva é isso. É você positivar o que você está fazendo. É você explicar para que essa criança consiga aprender e absorver. Então, não só castigue, não só bata, não só espanque o seu filho. Aliás, não só espanque, não espanque nunca, jamais o seu filho. Mas não só corrija com vara. Se você bateu de vara, se colocou de castigo, se deu uma sandáliada, sente. Explique que você apanhou por esse e esse motivo. E sempre que fizer isso, vai acontecer isso. Explique, converse com seus filhos. Criança é o ser mais inteligente que existe na face da terra. Criança, a partir de 1 ano, já tem total compreensão. Pode não ter discernimento, mas ela compreende quando o pai e a mãe olham para os olhos dela, explica e fala. Tá? Porque quando você corrige seu filho com uma vara, você o salva do abismo. O que é o abismo? É ele não se sentir pertencente. É ele morrer de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, carência, relacionamento tóxico. Tudo isso é abismo. Abismo é um buraco, no contexto geral. Né? Não aqui a gente usou uma metáfora, abismo é uma metáfora, mas trazendo para o real, o abismo é um buraco escuro e fundo. Muitas vezes sem saída. Então, quando você não corrige o seu filho, quando você não dá limite para o seu filho, ele vai se perder nesse abismo. Aí depois ele vai querer comprar bebê reborn, como se for, e cuidar como se fosse uma criança de verdade. Aí depois ele vai querer se vestir como animais e falar, eu me sinto cachorro, eu me sinto cavalo. Isso é o abismo. Ele vai querer se vestir como sendo mulher, como sendo... Ele é uma mulher, vai querer se vestir como um homem. É um homem, vai querer se vestir como mulher. Isso é abismo. Entende?
Então, ele vai se perder, ele vai se afundar se você não corrigir o seu filho, se você não mostrar o que precisa mostrar. Se você não der os limites, e tem muito pai humilde, muito pai que ama demais os seus filhos. Quando eu falo pai, a gente é pai e mãe. E não consegue mostrar limite. Que dá tudo para os seus filhos. A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é o pai e a mãe dar tudo para ele. É a pior desgraça. Eu sei que o pai e a mãe dá por amor. Mas não sabe o que ele está fazendo. Não sabe o monstro que ele está criando. Literalmente um monstro. Nem vou entrar em detalhes aqui que eu fiquei sabendo de uma coisa horrorosa, meu Deus. Meu filho, se teu coração for sábio também, o meu coração se alegrará. O coração de Deus fica alegre se você tem sabedoria no viver. Se o teu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Lá no versículo 19. Escuta, meu filho, e sê sábio, e dirige o coração pelo caminho reto. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os gulosos de carne. O que é isso? Tá falando que você não beber vinho? Não, você pode beber um vinho, você pode comer carne. Mas está dizendo para você não se perder nas coisas do mundo. Beberrões de vinho são coisas superficiais. Não esteja entre os beberrões de vinho e entre os gulosos de carne. Sabe aquelas pessoas que comem até passar mal? E bebe, cai no chão, porque se beber um cálice de vinho é até saudável. Tá tudo bem. Mas não esteja entre aqueles que se perdem. Sabe, que trabalha a semana inteira pro final de semana torrar tudo em cachaça. Torrar tudo em churrasco. Não esteja entre essas pessoas. Se você tem um pingo de sabedoria, de inteligência, não viva com essas pessoas. Não viva de oba-oba. Porque o bêbado e o guloso empobrecerão. A Bíblia está falando isso. Toda pessoa que é bêbada e come demais vai ficar pobre. Literalmente. Mas, quando você gasta todo o seu dinheiro, e normalmente em festas, farras, bagunça, você ficará pobre. É isso. Se comer demais, o seu corpo vai ficar pobre. O que é um corpo pobre? Você está acima do peso, diabetes, colesterol, uma disfunção alimentar, bulimia, a má digestão. Tudo isso é o seu corpo pobre, doente. Qualquer doença que você tiver. Quantas doenças nós não adquirimos por comer exageradamente, comer mal e beber demais? Você pega uma cirrose, até um câncer, porque o câncer nasce em células ácidas. Não existe câncer em células básicas. O câncer são em células ácidas, e essas células são acidificadas pela nossa alimentação, pela falta de água, pelas poucas horas dormidas, pelos nossos sentimentos e emoções negativos, tóxicos. Acidifica o sangue dessa forma. Então é importante beber muita água, pelo menos 4 litros de água. Ai, mas eu não sei quantos quilos eu tenho, não sei minha altura. Beba 4 litros. É adulto? 4 litros de água, ponto, acabou. Durma. Quantas horas? 2, 3, não importa. As horas que serão suficientes para você acordar descansado e disposto. Tem gente que dorme 10 horas e não acorda disposto nem descansado. Então não é quantidade de hora. Investigue o seu sono. Tenha um sono saudável. Beba água, durma bem, coma bem, alimentos mais naturais possíveis. Coma bem. Pense bem. Tenha bons pensamentos e bons sentimentos e emoções. Aí você não vai ter essas doenças, muito menos o câncer. Por quê? Porque o seu sangue será básico. Porque você estará reforçando a sua biologia natural. Você estará com todo o seu corpo harmonizado. E você vai ter cada vez mais saúde. Porque o bêbado e o guloso empobrecerão. E a sonolência os vestirá de farrapos. O que é a sonolência os vestirá de farrapos?
A falta de consciência. Você está dormente, você não enxerga a vida. Farrapa é roupa velha. Você vai se vestir como qualquer, mesmo sendo príncipe, herdeiro de Deus. Você vai se viver de maneira pobre, de maneira miserável. Escuta teu pai que te gerou. Não despreze a tua mãe quando velha. Adquire o verdadeiro bem e não cedas. A sabedoria, a instrução e o entendimento. Busque, respeite, honre. Eu descobri que um vizinho meu que está com câncer. Tem uma filha, essa filha com seus 20 e poucos anos, mora na casa dele, ele tem um monte de neto morando com ele. Essa filha tem um neto, essa filha tem um filho que é neto desse homem, uma criança. E o filho desse homem está preso, já deixou lá umas 3 ou 4 filhas que esse rapaz tem, deixou para os avós cuidarem. Essa filha, de 20 e poucos anos, mora com ele, tem um filho que mora com ele, não ajuda a pagar o aluguel, não ajuda na despesa, o senhor está com câncer. A mulher dele não trabalha, são pessoas extremamente humildes. Ela ainda teve a capacidade de fazer uma vaquinha para ajudar esse senhor, para ajudar o pai dela. As pessoas doaram dinheiro. Ela pegou o dinheiro e viajou. São pessoas simples e humildes, mas não souberam dar limites. São pessoas boas, mas com certeza, talvez, não tem tanto dinheiro, vou dar o que eu posso. Às vezes acontece isso. E aonde que tá? Agora tá lá com 4 ou 5 crianças dentro de casa. A mulher já não trabalha, porque não consegue. O marido tá com câncer e não tá trabalhando. A única adulta dentro da casa tem a capacidade de comprar alimentos para ela. Ela compra pão para ela e pro filho dela e deixa os outros passando fome. Como que é isso? Aí cabe, aonde foi que eu errei? Foi no amar demais, amor demais. É uma bosta. Aonde foi que eu errei? E não dar limites. Entende? Às vezes é melhor você... Eu escutei um texto uma vez, há muitos anos atrás. Mães más são mães boas. Pais más, de mal mesmo, são pais bons. Então não despreze a sabedoria do seu pai e de sua mãe, não despreze o conselho quanto velhos. Honre-os. E assim você vai estar protegendo o seu coração. Que teu pai e tua mãe se alegrem e exulte aquela que te gerou. Nessa situação, o pai e a mãe não estão alegrando, não. O que exulta? É você honrar. É você se devotar. Não devotar, é você reconhecer tudo aquilo que seu pai e sua mãe fez. É elevar. É reconhecer, pai e mãe, obrigada. Eu sei que vocês me deram o melhor. Entende? Mas sem limite vai ser difícil esse conhecimento. Lá no versículo 13, não olhe aqui para a gente finalizar. Não olhes para o vinho como é vermelho, como cintila na taça e desce suavemente. Ele acabará por te morder como cobra. O que é isso? Te morder como cobra. Não se deixe embriagar. Porque quando você está bêbado lá, né? Ai, que vinho vermelho, que vinho bonito. Quando você está distraído, iludido, porque realmente a cor do vinho é bonita. E o vinho, a taça, se torna ainda mais bonita aos nossos olhos. Quando você está se distraindo com a beleza, com as coisas superficiais, esse mesmo vinho está te entorpecendo. Ou seja, a vida tem um monte de coisa superficial que vai te entorpecer. Não olhes para o vinho como é vermelho, como cintila na taça e desce suavemente. Ele acabará por morder como cobra. O que é? Você está aqui admirando a beleza do vinho, bebendo, e você vai se embebedar. E você vai perder a sua consciência. E ele vai te morder como cobra. Você nem viu. E quando percebe, já levou uma picada, está com a canela doendo. Já tem que correr para o hospital porque está envenenado. Em 1 minuto você perde a sua vida. Não se distraia com as coisas superficiais do mundo. Não se deixe seduzir
pelas coisas momentâneas, porque são belas e são enganosas. E você nem vê, mas te passa uma rasteira como uma cobra e te pica. Te picará como uma víbora. Aqui, ó. Ele acabará por te morder como cobra e te picará como a víbora. Está falando 2 vezes. Te picará como a víbora. Se você se distrai pelas coisas momentâneas, pelas coisas superficiais e passageiras, você vai ser picado, envenenado sem nem perceber. Então não se deixe conduzir ou ser seduzido pelas coisas superficiais. Cuidado com seu coração, cuidado com as paixões. Sim, paixão é um homem, uma mulher, nossa, sim, mas são seus vícios. É a sua bebida, é a sua comida gerada, são as suas amizades, são as suas festas, os seus jogos, as suas pornografias. Tudo isso é o vinho que cintila, que te distrai pela beleza e depois te morde no calcanhar e você nem vê. E aí você começa a sentir dor e não sabe por quê. E aí você tem que correr para o hospital porque foi envenenado e não sabe como. Tá vendo? Fica atento. Então os teus olhos verão coisas estranhas. Olha, quando você bebe, você perde a consciência. Correto? Então os teus olhos verão coisas estranhas. E tua mente dirá coisas desconexas. Você já viu bêbado, gente? Fala nada com nada, fala com aquela conversa mole. Então os teus olhos verão coisas estranhas. Você vai ver uma coisa que não existe. Você vai ficar confuso. E a tua mente dirá. A mente fala? Não, o que fala é a boca. Mas nós temos vozes. Aí vai falar, você tá rico, você não tá. Você pode subir na mesa, que você não pode. Você pode beijar aquele homem, que você não pode, que talvez você é casado e aquele homem é casado, sei lá. Você pode beijar aquela mulher e você não pode. Você vai destruir a sua vida. Quando você se embriaga, quando você se embebeda. E sim, tá falando bebedeira, álcool. Mas também tá falando dos seus comportamentos que te embriagam. A pornografia, a orgia, sabe? Te deixa num estado de loucura. Sua cabeça vai dizer coisas desconexas. Serás como alguém deitar, olha isso. Quando você se perder nas coisas do mundo, se embriagar e perder a sua consciência, você será como alguém deitado em alto mar. Eu já andei em barquinhos, mas imagina você em um barco, que o barco balança o tempo todo, deitado no assoalho desse barco, em alto mar, quer dizer, lá no meio do oceano, com as ondas lá. Imagine, você não tem estabilidade, você não tem segurança. E como quem se deita no alto mar, ó, e como quem se deita no alto do mastro. Imagina você no alto do mastro, deitado lá em cima, com o barco balançando para um lado e para o outro. E você fica desesperado, não sabe o que fazer, como sair daquele negócio. A sua vida vai ficar desse jeito. Você vai perder total estabilidade, total segurança. Você vai entrar em desespero, você não vai ver saídas. Quando você deixa embriagar-se pelos seus prazeres e suas paixões momentâneas e superficiais. Você vai ficar desorientado e vai falar, meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Sabe? Porque Provérbios está te falando. Você pode não querer admitir, você pode não trazer a consciência nem a responsabilidade, mas você sabe o que aconteceu. Você se perdeu nas coisas superficiais, nas suas tentações, comeu demais, bebeu demais, viveu demais momentos superficiais, se distraiu, dormiu demais a vida inteira. Dirás, eles me espancaram, mas não sinto dor. Olha que trem. Bateram-me, mas não reparei. Quando acordarei, irei buscar mais. Olha isso. Você tá lá bêbado. Vieram até você, te bateram. Por você estar bêbado, você está anestesiado. Você não sentiu. Mas quando você olha para o seu corpo, está cheio de hematomas. Você está roxo.
Você não sentiu no momento que você apanhava, mas você sente dor depois. Que no momento que você está sendo ali espancado, no momento que você está levando socos, tapas, chutes, você está anestesiado pelas paixões, ou seja, pela bebedeira. E você nem se dá conta que estão te batendo. Mas quando passa, você olha e só vê os sintomas. Quando você está lá se perdendo as suas traições, traindo seu esposo, traindo a sua esposa, você está apanhando. Mas você está anestesiado pelo prazer. Porque se você tem uma família em casa, a vida está te batendo e você não está conseguindo enxergar. Então, teus olhos verão coisas estranhas, sua mente dirá coisas desconexas. Você está perdido, embriagado. Sua mente vai falar, não vai, é só hoje, é só agora. Coisas estranhas. Serás como alguém deitado em alto mar, você vai se sentir confuso, perdido. Como quem se deita no alto de um mastro. E dirás, eles me espancaram, mas não senti dor. Bateram-me, mas não reparei. Eu estava tão assim, anestesiada, tão vivendo de oba-oba. As minhas festas me consumiam. Eu fumava todas as porcarias que apareciam no meu caminho. Isso é a vida me batendo e eu não vejo. Depois, quando eu acordar, o que é quando eu acordar? É quando eu me recuperar, porque na verdade você não está dormindo. Por que você está dormindo? Você foi lá, vou trazer o exemplo da traição. Você foi lá e traiu o seu esposo. Aí aquele prazer, aquela paixão. Aí, quando você sai desse momento de prazer, né, no momento da traição, você está embriagando-se. Você está ali sentindo prazer, não está vendo nada. Quando você sai disso, você olha e você fala que o seu casamento é um inferno, que seu marido é péssimo, não sei o quê, não sei o quê. Você só vê os sintomas dos socos que te deram. E aí, quando você acordar, ou seja, quando você se cansar de novo da situação, você vai para a traição de novo. Isso é, quando eu acordar, irei buscar mais. Por quê? Porque você vai ser dominado, você vai ser vencido pelo vício, pelos prazeres superficiais. Esse quando acordar, não é acordar de verdade, não é assumir responsabilidade, não é ter consciência. É quando você se der conta de si, você já está lá. Sabe? Ah, eu não quero beber. Mas você vai para aquelas festas com seus amigos. Não, hoje eu não quero beber. Quando você vê, você está bebendo. Quando você se dá conta, quando você acorda, você já está na traição. Você já está fumando o que não deveria. Então é isso que o Provérbios nos fala hoje. Mas escuta, lá no versículo 19, vou voltar aqui de novo. Escuta, meu filho, ser sábio, dirige o coração pelo caminho reto. Não esteja entre os beberrões de vinho e nem entre os glossos de carne. Não se deixe dominar pelas coisas superficiais e momentâneas. Não, quando a gente bebe, a gente perde a consciência. Gente, beber não é pecado. Você pode beber. Se por acaso você bebesse 10 garrafas de cerveja e não perdesse a consciência, ok. Eu acho muito difícil, mas se você bebe uma latinha de cerveja, provavelmente você não perdeu a consciência. Isso não é pecado. Uma, duas no máximo. Só pode dizer, dar ali uma relaxada. O pecado de embriagar-se é porque você perde a sua consciência e você faz um monte de merda. Aí você põe a culpa na vida. Eu não vi, eu não lembro. Aí se eu não fiz, se eu não lembro, eu não fiz. Não é bem assim. Entendeu? Não só beber, mas, sabe, como eu falei, nas relações, nas amizades. Quando você se embriaga, quando você se perde em seus vícios, você vai se tornar uma pessoa pobre, vestida de farrapos. Então, o que a gente tem que fazer para proteger o nosso coração é não andar com pessoas que têm esses hábitos. É não se perder nas nossas paixões, nas nossas tentações, nos nossos vícios. É honrar os nossos pais. É buscar conselhos neles. Quando a gente fala pais, são as pessoas que nós consideramos. Quando estamos à mesa é para nos conectar com pessoas, né?
como se diz, mais inteligentes, mais ricas. É para absorver, para aprender, não é para se fartar de comida. Sabe? É para corrigir, quer dizer, dar limite para os nossos filhos. Porque se nós pais, eu não sou pai nem mãe, eu não sou mãe, na verdade, mas se os pais não dão limite, não corrigem, não dão uma vara, um castigo para o filho, o mundo vai ser cruel. O mundo vai bater, vai espancar. Entende? Então é isso. Um beijo no seu coração.